Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É apenas uma devocional, a gente não vai se prolongar aqui nesse texto. É uma dificuldade muito grande não prolongar nesse texto, porque é um texto muito rico, mas eu queria apenas trazer pelo menos 3 ensinamentos que nós podemos aprender com o pastor Paulo nesta perícope, nesse texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, que a intenção de Paulo ao escrever esse texto de Filipenses é porque ele percebeu que a igreja estava desunida. A igreja não estava vivendo um cristianismo verdadeiro, o cristianismo que deveria ser vivido. E o objetivo de Paulo aqui ao escrever esse texto é trazer a unidade para a igreja. Ele coloca como relevante a unidade para a caminhada da igreja. E ele coloca como proeminência dessa unidade o exemplo de Cristo, nos ensinando a imitar a Cristo, nos ensinando a seguir como Cristo, andar como Cristo, caminhar como Cristo. Então, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, sentimento de amor, sentimento de humildade, sentimento de unidade, sentimento de comunhão, seja como Cristo. Portanto, o propósito de Paulo aqui nesta epístola é trazer a unidade para a igreja, colocando Cristo como o exemplo perfeito da nossa caminhada. E aí você lendo os demais versos, você percebe que o texto diz que Cristo, ele se humilhou, Cristo, ele se esvaziou, né? Cristo, ele foi obediente, Cristo, ele cumpriu os propósitos e desígnios de Deus, de forma que ele foi também exaltado, para que ele abarcasse então todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos, e toda língua viesse a confessar Jesus Cristo como Senhor, Filho de Deus. E o primeiro princípio, a primeira característica, melhor dizendo, que nós vamos perceber aqui na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na missão de Cristo, é que ele veio sem honra, ele veio sem glória, ele veio sem benefícios próprios, ele se humilhou. E quando nós olhamos para esta obra de Cristo, nós vamos perceber que a humilhação, Cristo se humilhou de tal forma que nós precisamos imitá-lo e nos tornarmos cada vez mais humildes, mediante a nossa comunhão com Cristo, mediante o nosso conhecimento do Salvador. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai perceber pelo menos 4 estágios na humilhação de Cristo. E o primeiro ato de humilhação de Jesus Cristo foi quando ele encarnou, foi quando ele tomou para si a natureza humana, ou seja, um Deus que não conhece limitações, um Deus que não sabe o que é sofrer, um Deus que não sabe o que é ter dor,
ao tomar a natureza humana para si, ao se tornar homem, ele então começa a sentir limitações, ele começa a sentir dores, ele começa a sentir fraquezas. E aqui está então a humilhação de Cristo, que se torna como um servo, se esvazia, ele deixa a sua glória, ele deixa toda a sua honra para ser cuspido, para ser humilhado, para ser perseguido, para ser maltratado e para no fim morrer numa cruz. Mas Cristo não só se humilhou nascendo, ele se humilhou sofrendo. Ele se humilhou por causa das nossas mazelas, ele se humilhou ele sofreu por causa do nosso pecado. Então a gente percebe que ele deixou toda a sua honra, toda a sua glória, ele encarnou tomando a natureza humana para si, ele sofreu por causa dos nossos pecados, mas ele se humilhou também ao morrer, porque Deus disse para o homem: do pó vieste e para o pó voltarás. E Cristo também se humilhou morrendo desta forma, e ele também se humilhou sendo sepultado. Portanto, aqui nós aprendemos com Cristo que a maneira de nós andarmos, a maneira de nós vivermos é debaixo de humildade, entendendo que não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, não é para os nossos benefícios próprios. Apesar de nós recebermos bênçãos, apesar de nós sermos abençoados, apesar de nós sermos um milagre de Deus, a nossa vida é para dar glória para Deus, é para honrar a Deus. Nenhuma glória a nós, nenhuma honra a nós. E Paulo ele está ensinando isso aqui. Em segundo lugar, Paulo está mostrando que Jesus ele foi totalmente obediente à vontade do Pai. Ele obedeceu tudo aquilo que foi desígnio de Deus. Ele não fugiu, ele não retrocedeu, ele não desanimou, mas ele foi até o fim para cumprir aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Por isso o texto está dizendo que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos perceber pelo menos duas características da obediência do nosso Senhor Jesus. Primeiro foi a sua obediência passiva, no qual ele sofreu as mazelas do pecado para perdoar os nossos pecados, para que fôssemos perdoados diante de Deus. Mas ele também foi obediente de forma ativa, morrendo no nosso lugar, cumprindo a lei de Deus no nosso lugar, para que nós pudéssemos então não só receber o perdão de Deus por aquilo que nós fizemos, mas para que nós também pudéssemos ganhar a vida eterna. Então nós só não fomos perdoados por Deus, como nós fomos também ter, através de Cristo, uma vida eterna. É por isso que eu e você não vamos mais morrer eternamente, apenas a morte física, mas nós viveremos para todo sempre com Cristo, porque Ele comprou com o seu sangue a nossa eternidade. E em terceiro lugar, nós vamos perceber aqui que além de Cristo vir sem honra, sem glória, sem benefício próprio, sendo totalmente obediente à vontade do Pai, ele também veio com um só objetivo, a saber, salvar o homem, salvar a mim, salvar você. E aqui a gente vai perceber que esse princípio foi estabelecido por Deus quando o homem pecou e ele disse para a mulher que de ti nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali Deus está determinando um princípio da lei, um princípio no qual o inocente, alguém sem pecado, deveria morrer no lugar do culpado, no lugar do pecador. E esse inocente, sem pecado, seria o próprio Deus. E esse princípio estabelecido por Deus era a missão de Jesus,
Era o objetivo pelo qual Jesus se encarnou, porque o homem jamais poderia cumprir esse princípio estabelecido pela lei de Deus, porque o homem tinha pecado, o homem era culpado, o homem não poderia ser inocente de forma alguma. Por isso Jesus, o próprio Deus, se fez carne para cumprir esse objetivo. Por isso ele não pecou, por isso ele não vacilou. Ele é, portanto, o segundo Adão, um novo homem para cumprir os desígnios e os propósitos do nosso Deus. E o que a gente vai perceber, que Jesus, ao fazer isso, nós vamos ver aqui o amor de Deus. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que não se explica. Porque a gente percebe que Deus, ele é justo, ele não passa a mão no pecado, mas ao mesmo tempo ele é amor. Então a gente percebe na soberania de Deus que ele trabalhou com o seu amor e com a sua justiça, porque ele fez justiça pelo homem, mas como o homem não poderia morrer, não poderia cumprir o que Jesus cumpriu, ele mesmo se fez homem para cumprir no lugar do homem o que eu e você não poderia fazer jamais. Então a gente percebe que o objetivo de salvar o homem foi a missão de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele venceu no meu lugar, ele venceu no seu lugar, e ele está agora no trono de Deus, ao lado de Deus, sendo exaltado, glorificado para todo sempre. E em breve nós estaremos lá junto com ele no encontro triunfal. Portanto, irmãos, 3 princípios, 3 características de Cristo que eu aprendo para tomar para a minha vida, para nós como igreja seguirmos. Primeiro, humildade. Segundo, obediência. Terceiro, amor e justiça. Precisamos ser humildes, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas. Precisamos ser obedientes, caminhar no caminho de Cristo, seguindo a Cristo, tendo o mesmo sentimento que Cristo, e precisamos amar e viver na justiça de Deus. Deus abençoe você.